Olá, sou o pastor Luizinho, da Igreja Cristã Evangélica do Mandaqui, e hoje quero compartilhar com você um pouquinho sobre a maravilhosa história do nascimento de Cristo. Nós estamos vivendo em meio a todo esse clima de celebração de Natal. Esse período traz a nós um sentimento que nos renova, que nos transforma, nos fortalece ao sermos lembrados do nascimento de Cristo. Hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o verdadeiro propósito do nascimento de Cristo, respondendo a seguinte pergunta: quem é esta criança na manjedoura? Mas vamos fazer isso sobre um olhar diferente. Nós vamos encontrar a resposta a esta pergunta sobre o olhar de um evangelista. Hoje nós vamos olhar para as maravilhas do nascimento de Jesus de acordo com a perspectiva da visão do apóstolo Paulo, que descreve esse acontecimento da seguinte forma em Gálatas 4, versos 4 e 5. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. O relato de Paulo nos traz algumas verdades fundamentais e extraordinárias para as nossas vidas que gostaria de destacar. Em primeiro lugar, de acordo com o apóstolo, Jesus é o Filho pelo qual todo o tempo havia esperado. As palavras de Paulo nos levam a refletir sobre o momento da aparição de Jesus no mundo. Quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. O momento em que Jesus veio é dito como o tempo em seu ponto máximo, uma ocasião única em que todas as partes da história que teriam de ocorrer, de fato ocorreram. Todo e cada detalhe que deveria ter acontecido agora estava em seu lugar. Claramente, Paulo quer que percebamos que o momento do aparecimento histórico do Filho de Deus foi algo acordado e estabelecido entre o Pai e o Filho desde a eternidade. Pedro acrescenta que o momento da chegada do Filho de Deus era uma data que os apóstolos do passado diligentemente investigaram, que lhes fora revelada e predita por eles. 1 Pedro 1, 10 a 12. Essas palavras então geram em nós a percepção de que o momento do nascimento de Cristo foi de acordo com a determinação de Deus, que, desde toda a eternidade, pelo muito sábio e santo conselho da sua própria vontade, ordenou tudo o que aconteceu. Cristo não poderia ter nascido mais cedo, nem mais tarde. Quem é esta criança na manjedoura? Ela é a criança por quem todo o tempo havia esperado. Paulo, após afirmar que Deus enviou seu Filho, ele passa a destacar que Jesus é filho nascido de mulher. Estas palavras nos levam a refletir sobre as circunstâncias do seu nascimento, que, por sua vez, dirige nossa atenção para a humilhação do glorioso Filho Eterno. Ele se torna totalmente humano, bem como plenamente divino. Ele se torna o único Deus homem. Jesus foi enviado para ser um conosco em nossa humanidade. Quem é esta criança na manjedoura? Ela é o filho que nasceu de uma mulher, assim como era o filho por quem todo o tempo havia esperado. Mas o interessante é que Paulo não para por aí. Ele faz mais uma afirmação. Ele destaca que Jesus é o filho nascido debaixo da lei. Paulo está ressaltando a situação de que essa criança na manjedoura nasceu como um servo, ou seja, nascido um judeu sob a lei de Moisés, Jesus nasceu um servo do Senhor, seu Deus, a quem ele devia uma obediência perfeita, pessoal e permanente, tanto ativa como passiva. Desde a sua circuncisão até a celebração da Páscoa com seus discípulos, logo antes da sua morte, todos os detalhes da vida de Jesus estavam sob a direção da lei. Jesus também nasceu sobre a lei moral e a lei civil. Como servo do Senhor, ele estava sujeito a todos os preceitos da lei, bem como as suas recompensas e sanções. E a lei exigia um homem justo, um homem que cumprisse os mandamentos de seu Deus e Pai. Quem é esta criança na manjedoura? Ela não é apenas o filho pelo qual todo o tempo havia esperado e que nasceu de uma mulher. Ela é também o filho nascido sobre a lei e que estava sujeito a cumprir os mandamentos de Deus.
É interessante que Paulo não para por aí. Em sua descrição, ele nos apresenta um aspecto marcante sobre essa criança que está na manjedoura. Ele nos diz que esta criança nasceu a fim de redimir os que estavam sob a lei. O interessante nas palavras de Paulo é que a sua ênfase agora muda da circunstância pela qual Jesus veio para o propósito pelo qual ele veio. A palavra redimir diz que dita por Paulo tem um significado todo especial. Quando ele faz essa afirmação, ele tem em mente o ato de salvar, resgatar, libertar da escravidão mediante o pagamento de um preço. Acredite ou não, ainda mais na declaração de Paulo. No verso 5, ele descreve aqueles a quem Jesus redime como os que estavam sob a lei. Com isso, Paulo descreve todos a quem Jesus veio salvar. Jesus veio para trazer libertação e resgate para mim e para você. Na vida e na morte, Jesus prestou obediência e obediência exigida pela lei. E com base nisso, ele pediu ao Pai que aplicasse os méritos da sua obediência a todos os pecadores que crerem. Assim, Jesus responde a todas as nossas acusações e todas as acusações contra o seu povo e acalma suas circunstâncias inquietas, conquistando o acesso deles a Deus e lhes assegura a sua aceitação diante de Deus. Quem é essa criança na manjedoura? Ela é o filho pelo qual toda a história esperava, o filho nascido de mulheres sob a lei, o filho enviado para redimir, salvar e libertar. Por fim, o objetivo, o ponto mais importante de toda a descrição de Paulo. Quando nos traz a resposta sobre quem é esta criança na manjedoura, é quando ele afirma que Jesus nasceu para fazer herdeiros de Deus. É quando ele afirma que Jesus nasceu para nos fazer herdeiros de Deus. Como Paulo disse, ele veio para que recebêssemos a adoção de filhos. Para apreciar a realidade impressionante da nossa posição como herdeiros na família de Deus, lembre-se de como Deus nos via antes da nossa adoção. Sem a graça da adoção, não éramos filhos de Deus, mas filhos da desobediência. O ponto é que na adoção, o pai dá todos os direitos e privilégios que pertencem ao seu próprio filho, para que aqueles que não eram nem seus filhos, nem seus herdeiros por natureza e nascimento. Quem é esta criança na manjedoura? Ela é o Filho de Deus que se tornou um servo de Deus, para que nós, que éramos servos do pecado, pudéssemos nos tornar filhos e filhas de Deus. Ela é a criança que nasceu para nos fazer herdeiros de Deus. Queridos, o Natal não é só um momento de alegria e confraternização em família. O Natal não é só um momento para bons negócios e reconciliações. O Natal não é só um momento onde reconhecemos que o Salvador nasceu. O Natal tem que ser um momento especial de reencontro. Um momento de reafirmação do nosso compromisso com o Senhor. Um momento de entendermos que precisamos nos libertar da escravidão do pecado e recebermos de Deus a adoção de filhos. Pois esse é o principal motivo da celebração do Natal. O nascimento de Jesus se deu para que no tempo certo pudéssemos ser salvos e recebidos como filhos e assim nos tornarmos herdeiros de Deus. Queridos, Deus te abençoe. Se você puder, compartilhe esse vídeo com um amigo para que ele possa compartilhar com uma outra pessoa. Feliz Natal e um ano novo cheio de graça e paz do Senhor.